Meus irmãos, eu estou aqui com o coração muito alegre. Eu tenho certeza que os irmãos também perceberam algo aqui. E nós somos um povo que o Senhor Jesus orientou a ser vigilante, observador. Olhai, vede que os campos estão brancos, prontos para a ceifa. O dono da seara vai chegar. Ou seja, nós somos um povo que foi ensinado por Jesus a ser observador dos detalhes. Este hino 77 da harpa cristã, ele é alegro andante, 3 por 1. Estrofe e coro imediatamente na sequência. E nós ouvimos o cantor mor nesta noite com máscara, não teve dificuldade de cantar. Pulmões novos, pastor Jefferson, em nome de Jesus. Sem resquícios de Covid. Quantos podem dizer amém? Deus faz assim. Irmã Ellen, o crente observa os detalhes. Jesus Cristo te dá saúde, pastor Jefferson. Igreja de Chácara Inglesa, Jesus Cristo te dá saúde. O fato de sairmos de casa e virmos para esta casa, receba saúde, porque Deus viu o teu sacrifício, Deus viu o teu interesse, Deus viu o propósito do teu coração. Tem bênção para a igreja de Chácara Inglesa nesta noite. E nada vai impedir o agir de Deus. E eu creio no que eu falei aqui, pastor Jefferson, saúde plena, alvéolos pulmonares de um menino de 18 anos. É isso que Deus tem para os crentes aqui nessa noite. Saúde, paz, alegria, vida próspera, vida abundante. Eu já estou com vontade de pular. Para justificar a fala do pastor Tadeu. Quem está vindo aí dá pulo. Glória a Deus. Ele é lindo. E ele faz milagres. Lembra, irmãs, do culto de domingo? O dono do milagre está aqui. Ele faz. Glórias a Deus. Culto de ensino. Que maravilha. Estamos mais uma vez reunidos para exaltar o nome do Senhor, agradecer a Ele por suas misericórdias, cientes de que o Senhor, nosso Deus, está pronto a nos abençoar. Por gentileza, abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Vamos ver o que é a Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 8. Slide de número 18, Rafael, por favor, quando puder projetar. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Nos diz o seguinte, o texto bíblico: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Nós estamos seguindo com o nosso estudo bíblico a respeito da salvação e juntos buscando meditar na palavra do Senhor, nos textos que dão base ao raciocínio construído, e somos felizes porque temos oportunidade, como mencionou, recordo-me aqui de uma expressão do pastor Jefferson no domingo, um país onde há uma liberdade religiosa, onde os cultos religiosos não são proibidos. Estamos inseridos neste contexto. E estamos servindo ao Deus verdadeiro. Nós não servimos ao Deus feito por mãos de homens, mas nós servimos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E dentro dessa liberdade, podemos nos achegar a esta casa de oração e usufruir das benesses da salvação. E a fé, cujo texto nós lemos na carta de Paulo, capítulo 2, versículo 8, resgatando o princípio quando fechamos o nosso último culto de terça, de ensino, é a única maneira de recebermos a provisão, uma provisão maravilhosa. Esta provisão da salvação é alcançada por meio da fé. O texto que nós lemos aqui acaba de descrever isto, e juntos, ao lermos, percebemos o ensino do apóstolo Paulo, uma carta pastoral, ensinando a igreja de Éfeso, por extensão a todos nós aqui nesta noite,
que nós alcançamos as benesses da salvação por este instrumento, que é o instrumento da fé. E isto não vem de nós mesmos, é um dom de Deus, é pela graça. Porque a fé em nós, que hoje a exercemos, ela nasceu num determinado momento. Porque a fé, como diz o autor aos Hebreus, é uma convicção, é uma certeza, é uma prova das coisas que se esperam, uma certeza das coisas que não se veem, mas você espera por ela. Você tem isto no seu coração. E esta fé nos foi dada por graça, por Deus. O Espírito Santo fez isto nascer em nós. Porque o homem distante de Deus, ele não tem fé. Ele tem crenças em outras mitologias, em outras divindades. Tiago, na sua epístola, dizem que há homens gananciosos, presunçosos, homens maus, cujo Deus é o seu próprio ventre. Eles têm comichões nos ouvidos, eles meneiam a cabeça, se distanciam de Deus. E eles, obviamente, não têm fé. Mas quando o homem se aproxima de Deus, e o Espírito Santo lhe fala alto ao seu coração, e o homem, através do processo do arrependimento, somado à fé, tem conhecimento de Deus, ele é salvo pelo aspecto da salvação, na conversão, mudamos de direção, abandonamos o pecado, nos dirigimos para Deus, porque agora temos fé. E por que não lembrar desse texto áureo? Sem fé é impossível agradar a Deus. O próximo slide, por favor, Rafael. Por favor, você vai manusear a sua Bíblia agora. Vamos ver se nós temos esgrimistas aqui. Ah, mas nas Olimpíadas o esgrimista ele manuseia uma espada. Exato, aqui está na sua mão, é uma espada. Espada de 2 gumes. Textos bíblicos, por favor. Efésios 2:8, nós já lemos. Vamos ver Atos 15:9. Depois a gente lê Romanos 5. Vamos ver Atos 15:9. Hoje nós vamos passear pela Bíblia. Eu quero ouvir barulho de folhas. Isso. Povo que sabe manusear os livros santos. Atos capítulo 15, versículo de número 9. E não fez diferença alguma entre ele e nós, purificando os seus corações pela fé. Romanos 5:1. Eu gostaria de ouvir um dos nossos irmãos lendo. E depois Atos 26:18, uma irmã. Por gentileza, irmã Ellen, já deixa aí Atos 26:18 e um obreiro vai ler Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Quantos sentem essa paz aqui nesta noite? Somos justificados pela fé, glórias a Deus. O que a fé realiza? A fé realiza esses aspectos maravilhosos na vida do homem, na vida da mulher. Atos 26:18, irmã Ellen. Por favor. Para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quantos foram santificados, remidos dos seus pecados? Isto por meio da fé. A fé, ela realiza obras maravilhosas dentro do plano da salvação. Vamos, Hebreus 11:6 é um texto muito conhecido, mas vamos para lá, vamos para Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Pastor Jefferson, caso tenha encontrado, por favor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quantos creem que o Senhor existe? Por isto, receba o seu galardão aqui nessa noite. Que o seu galardão seja saúde plena, que o seu galardão, nesta noite, seja a resposta da sua oração que você fez hoje pela manhã. Tem resposta de Deus, porque cremos que Ele existe e Ele é abençoador daqueles que creem que nele existem. Isso é maravilhoso. Usufruir dos benefícios que a fé realiza.
Quando estávamos distantes de Deus, Priscila, não conhecíamos estas bênçãos. Mas hoje, Paulo, usufruímos das bênçãos da salvação em Cristo Jesus por meio da fé. Quantos estão com o coração cheio de fé aqui nesta noite? Alguém pode me dizer, pastor Júlio, a minha fé é menor que um grão de mostarda. Não se preocupe, o Senhor Jesus falou sobre isso. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás ao monte, monte, lança-te ao mar, e o monte será lançado ao mar. Quantos creem que pela fé Deus ouve as nossas orações e atende as nossas súplicas? A fé realiza maravilhas. Próximo slide, por favor, Rafael. Pois o relógio não nos espera. O que diz a respeito da experiência da conversão, né? Quais são os aspectos da nossa vida, então? Todos os aspectos da vida cristã, permita-me aqui usar mais uma vez a lembrança da bela palavra que ouvimos do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Para usufruirmos as bem-aventuranças que nos foi ministrado no último domingo em nosso culto público e sairmos daqui conscientes de que somos mais do que felizes, porque a fé nos promove isso. Quando nós olhamos para a experiência da conversão, quando nós olhamos para aquilo que Deus nos proporciona, permita-me fazer um paralelo da bem-aventurança, que é o significado celestial, divino, para a alegria que o homem tem. Percebam, irmãos, que a alegria que o mundo produz é uma alegria efêmera, passageira, resultante de drogas ilícitas. Algumas pessoas no mundo, para sentirem regozijo, o ápice do êxtase da alma e sorrirem, elas são viciadas em drogas que promovem o êxtase da alma, são dependentes químicos. O crente não tem dependência química, o crente tem o gozo do Espírito Santo e a certeza da alegria da sua salvação. Experiências que a conversão promove na vida do crente e experimentar os aspectos da vida cristã, tudo isto depende da fé. E nós estamos aqui nessa noite pela fé. É pela fé. Poderíamos ter cantado, Wagner, olha só, na próxima vez eu mando um WhatsApp para você. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quantos estão andando de valor em valor? É pela fé. Estamos aqui pela fé, irmão Aldinho. Ninguém pagou salário para ninguém para vir aqui nesta noite. Ninguém veio coagido. Nós viemos pelo Espírito Santo, que dirige a vida do crente e enche o seu coração de fé. Experimentar aspectos da vida cristã no processo da conversão e salvação. Tudo isso depende da fé. E pela fé nós alcançamos. Próximo slide, por favor, irmão Rafael. A relação da fé com arrependimento. Percebam que o arrependimento, lembram-se dos textos bíblicos que nós lemos, quando Paulo disse, eu não estou triste porque eu entristecia vocês. Porque a tristeza de Deus promove salvação, mas a tristeza do mundo, a morte. E este arrependimento, que é a relação da fé e o arrependimento, qual o resultado? O arrependimento nos leva para distanciarmos-nos do pecado, um abandono do pecado, um afastamento do pecado. O remorso não afasta o homem do pecado, mas o arrependimento sim. E o que a fé faz? Nos faz voltarmos para Deus. O texto de Hebreus 11:6, aqueles que se aproximam de Deus, importa que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe. E nós fazemos isso por meio da fé. A fé nos move. Pensemos aqui numa metáfora a respeito da montanha. A incredulidade do homem é uma grande montanha. Como assim, pastor Júlio? Lembre-se do texto. Um certo homem chegou-se diante de Jesus. Senhor Jesus, socorre-me. O meu filho é tomado por um espírito. E quando tem fogo, meu filho se joga nas chamas. Ou quando tem água, meu filho se joga nas profundezas das águas. Se tu podes, ajuda-me. Ao Senhor Jesus respondeu, se tu podes crer. Eu fico imaginando esse homem agora, irmão Odinho,
se dobrando diante de Jesus, ele reconhece o seu estado miserável e a grande montanha da dificuldade dele. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ouvir de Jesus isso, se tu podes crer, o Senhor Jesus devolveu na mesma medida. Se tu podes, Senhor, livra o meu filho. Jesus responde: se tu podes crer. Quantos podem crer aqui nesta noite, pela fé, que Ele opera tais maravilhas? Por que não nos lembrarmos do texto de João, capítulo de número 11, quando as irmãs de Lázaro estavam ali destruídas no interior do seu coração, um coração dilacerado pela perda de um irmão amado. Eu fico imaginando a cena, pois já era o 4º dia, e na expectativa da crença judaica, para os fariseus que creem na ressurreição, já vamos fazer uma ponte com a escola dominical. Oh, glória! Eles creem que um morto judeu no 3º dia pode ressuscitar, pela crença da fé judaica e do ensino farisaico. Mas Jesus chegou no 4º dia. É impossível. Acabaram-se todas as possibilidades. Descarta o túmulo, vamos todos embora. Não há mais expectativa para Lázaro. 3º dia se encerrou. O sol se pôs. Já é o 4º dia. Jesus chega para uma das irmãs de Lázaro e diz assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Quantos creem que tem glória de Deus para a chácara inglesa? Tem glória de Deus para a vida dos crentes. Se tu creres. Diga nessa noite: eu creio. Isto mesmo, irmã, eu creio. Quantos creem? Diga bem alto: eu creio. E Deus vai operar o que eu preciso na minha vida por meio da fé, porque eu creio. Já deu vontade de tirar a pilha do relógio. Glória a Deus. Seguimos. Logo, a fé é extremamente importante. Próximo slide, por favor, Rafael. Com o arrependimento, nós tiramos um grande obstáculo, né, que nos impede de receber a salvação. Como assim, pastor Júlio? É só lembrar do texto bíblico. O que separa um homem de Deus, senão os seus pecados? Já leram isso na Bíblia? Estou lembrando vocês, assíduos leitores. O que separa um homem de Deus, senão os seus pecados? Então, quando nós nos arrependemos, pelos slides que temos estudado, visto e retomamos, querido irmão Fábio, o arrependimento diz que o homem abandona o pecado. O arrependimento leva o homem para longe do pecado. Ele se afasta do pecado. Quando eu me afasto do pecado, eu me afasto daquilo que me distancia de Deus. Logo, pensamento lógico de Platão. Logo, quando eu me afasto do pecado, eu me aproximo de Deus. Quando eu me afasto do mundo, que jaz no maligno, eu me aproximo de Deus. Quando eu me afasto das tentações e das coisas más, eu me aproximo de Deus. Então o arrependimento, ele tira um grande obstáculo. Uma vez que eu me arrependi, eu me afasto do pecado. Eu não tenho remorso, eu tenho arrependimento. E isto que me impedia de receber a salvação, o obstáculo foi tirado pelo arrependimento. Somado a isto, para receber a salvação, eu tenho a fé, pois aceitamos o dom da salvação. Quantos aqui receberam o dom da salvação? E onde está o testamento que afere isso? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o aspecto da doação. O que é doar? Doar é abrir mão de algo que é meu, que me pertence, mas eu entrego para benefício do outro. Isto é doar. Doar é presentear. Doar é não ficar preso àquilo e abrir mão. Doar é a mão direita entregar e a esquerda não ver. Doar é a mão esquerda entregar e a direita não ver. Doar é um desprendimento, sabendo que eu vou favorecer o outro. Logo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou, abriu mão do seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê, olha aí o exercício da fé, não pereça, mas receba as benesses da salvação, receba a vida eterna. Quantos receberam a vida eterna em Cristo Jesus aqui nesta noite? Por meio da fé. E qual foi a doação?
a doação do seu único filho. Qual é o dom? Dom é dádiva. Dom é o resultado da entrega. Aí eu lembrei de outro texto bíblico. Como é bom crente ler Bíblia. Que coisa extraordinária. Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde, irmãos? Eu estou apontando para lá, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele nos doou o seu Filho e hoje temos salvação em Cristo Jesus, porque toda boa dádiva vem do alto, todo dom perfeito. Logo Jesus que foi doado, Ele é bom, Ele é perfeito, presente de Deus. Você está feliz porque ganhou um presente de Deus? Ele nos deu, e no madeiro Ele nos proporcionou salvação. Vamos ler Romanos 10, 9 e 10, por favor. Vamos ler carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10. Quantos creram no seu coração? Quantos confessaram com a boca que Jesus Cristo é o Senhor? Então vamos dizer nessa noite: eu creio de todo o coração, e com minha boca confesso, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus! Nós cremos nisto, Ele é Senhor, e nós estamos fazendo isto antes do grande e terrível dia, o dia do Senhor. Aí vem o aspecto da escatologia. Pastor Jefferson, não vou te atrapalhar não, tá? Domingo você vai dar aula. Aspectos da escatologia. Porque o autor da carta à igreja de Filipe, que é este abençoado autor da carta aos Romanos, é o mesmo Paulo, porque ele escreveu 13 epístolas, praticamente 50% do Novo Testamento. E estamos aprendendo tudo isso na escola dominical. Obrigado, irmão Fábio, por me convidar para a escola dominical. Venha você também, de repente você vai ser mais inteligente do que eu, e eu vou dar glória. E o que Paulo disse à carta aos Filipenses? Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, e na forma de homem, tomou a forma de homem, na forma de homem, foi servo, obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante deste nome se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Esse aspecto escatológico do texto de Filipenses é quando Jesus pisar com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se fender de um lado para o outro, ocidente e oriente, e aquele val que vai formar ali será para a última guerra, a última batalha contra Israel. E quando os povos se voltarem contra Jesus e contra Israel com armas bélicas, o Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, vai transformar em armas agrícolas, e os inimigos de Israel serão mortos, e as aves do céu comerão as suas carnes, e a igreja pela fé reinará no milênio com Cristo. Deu vontade de pular de novo, vou me segurar aqui. Pela fé. Tudo isto pela fé. Sou pré-tribulacionista, defendo isto pela fé. E há textos bíblicos que me ajudam a entender esta veracidade bíblica, este fato, e a hermenêutica me apoia pela fé. Pela fé. Vamos avançar, já que Romanos 9:10, por isso, meus queridos, permitam-me aqui mais uma expressão de ensino. Observem um tema interessante quando nós estudamos a etimologia de uma palavra. Nós temos aqui, queridos jovens acadêmicos, que na grade curricular de seus cursos usufruem das benesses da hermenêutica. E a hermenêutica é a arte de interpretar textos. E uma das ferramentas que a hermenêutica na arte de interpretar textos nos concede é a etimologia das palavras. A etimologia das palavras é um tratado grego do estudo da origem de uma determinada palavra. E toda palavra de língua portuguesa, ela tem a sua raiz na língua latina, porque ela é proto-indo-europeia.
A árvore genealógica da língua portuguesa é proto-indo-europeia. E nós vamos para o Gênesis. A linguística estuda isso, a neurolinguística estuda isso, faculdades de línguas estudam isso, mas a Bíblia lá em Gênesis já falou sobre isso, na confusão das línguas, lá na Torre de Babel. Ai, como é bom ser crente, deu vontade de pular de novo. E dentro da etimologia da palavra, doutrinar é o mesmo que exortar. E exortar e doutrinar é ensinar. Então faço uso do púlpito nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, para ensinar a amada igreja de Chácara Inglesa. Porque a fé é necessária para nós. No processo da salvação, promove arrependimento e fé nos levam à conversão. Resultado da conversão, somos salvos por Cristo Jesus. Vamos seguir. Próximo slide. Meu Deus, daqui a pouco a gente chega em dezembro e eu não terminei, porque dá vontade de falar cada slide, né? Próximo slide. Não pode haver fé sem o verdadeiro arrependimento. O que é isto? Quando eu olho para esta frase, não pode haver fé sem o verdadeiro arrependimento. Recordam-se que o homem cheio de remorso, ele não consegue fugir do pecado. Ele está preso no pecado. Lembram-se da expressão do salmista Davi? Ele tirou-me de um charco de lodo. Com mão forte, Deus vem e nos tira de um charco de lodo. Quantos aqui têm a competência e habilidade motora no aspecto físico? Em suas aulas de Gil, permitam-me aqui a brincadeira, de você sair de um lamaçal de lama. Num tatame, você se move e se livra do seu oponente. E eu quero ver medalhas de ouro, hein? Estou cobrando alguns esportistas aqui. Só que num lamaçal de lama, quanto mais você se mexe, o que acontece? Mais afunda. Areia movediça. Assim é um homem cheio de remorso e culpabilidade nas suas misérias. Ele percebe que é miserável, mas isso é remorso. Ele se afasta de Deus e se mexe no lamaçal de pecado. Ele afunda. Mas quando o homem se arrepende e reconhece pela fé, eu preciso de Deus, vem uma mão e o tira do lamaçal do pecado. Arranca ele de lá. Firma os seus pés sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A igreja está edificada sobre a rocha. Então percebam que o arrependimento, ele promove uma libertação do pecado. Quando eu estou em remorso, eu me afundo na lama. Sou culpado, miserável. Qual a minha solução? 18º andar do meu prédio, vou me jogar. Qual a solução? Metrô, estação da Sé, vou me jogar na frente do metrô. Qual a solução? Caminhão passando na marginal, vou me jogar embaixo dele. Isso é o pecado e o remorso. Isso é a voz do inimigo levando o homem para dizer, não tem perdão para você não tem jeito, mas tem jeito sim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O remorso mata o homem, tristeza que leva à morte, mas o arrependimento nos dá uma tristeza que nos aproxima de Deus. Um dia eu chorei pelos meus pecados, mas as minhas lágrimas serão enxugadas no céu de glória. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Quantos creem nesta promessa? Eu creio pela fé. Eu falei que eu vou até dezembro nesses slides, e o Senhor... Não pode haver fé sem um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque se eu tenho remorso, eu não consigo fugir do pecado. Se eu não fujo do pecado, eu estou no lamaçal de pecado. Se eu estou no lamaçal de pecado, eu não consigo receber fé, porque fé é um dom de Deus, dado. Nós lemos Efésios 2:8. É pela graça. Fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós. É presente de Deus, é dom de Deus, a fé. Então não pode haver fé sem um verdadeiro arrependimento. Eles têm que trabalhar juntos. Não é possível ter fé no coração do homem se ele não se arrepender, pois somente aquele que se arrepende de seus pecados, ele sente a necessidade de um Salvador, libertação para a sua alma. Por isso, João 8,35, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos são livres aqui pelo arrependimento? Somos livres e temos fé em Cristo, e nossa alma está liberta. Livre dos pecados, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Como é que pode, né?
A gente associa tantos textos bíblicos e ainda lembra do hino da harpa. Sabe o que é isso? É a falta de cabelo. É muito tempo orando, lendo Bíblia. Receba de Deus isso. Vontade de ler, vontade de orar, sede de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Igreja de Chácara Igreja, pela fé, seja saciado em Deus. Há um banquete, tem um manancial aqui nessa noite. Desse púlpito tem comida do céu. Irmão Fábio, tem resposta de Deus, meu amado. Queridos jovens, tem promessas do Espírito Santo. Seja batizado, seja renovado, receba dons espirituais. Glória a Deus. Desculpe-me, minha voz sobe, eu não aguento, porque tem promessas de Deus para as nossas vidas, e nós recebemos pela fé. Receba pela fé hoje dons espirituais, receba cura, receba alegria, porta de emprego, os benefícios da salvação é para o crente, os benefícios da salvação é para o salvo, os benefícios da salvação pela fé é para o lavado e remido. Há dois tipos de graça que a teologia nos ensina no estudo bíblico: a graça comum e a graça salvadora. A graça comum, o sol nasce todos os dias, para o justo e para o ímpio. Chove todos os dias, na lavoura do justo, na lavoura do ímpio. É graça comum. Mas a graça salvadora é para aqueles que, como lemos em Romanos, no coração crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aí existe libertação para a alma. Nossa alma é liberta. Somos livres em Cristo Jesus. Temos liberdade. Liberdade não para pecar, não mais para pecar, mas para servir a Deus com sinceridade e retidão de coração. João, na sua epístola, diz assim: e se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. É verdade. Mas eu não vivo para pecar, eu vivo para fugir do pecado. E quando eu peco, eu dobro o joelho e digo: Senhor, me perdoa, me ajuda, perdoa os meus pecados. Por isso todos os dias dobramos os joelhos. A salvação é uma guerra constante, todo dia eu tenho que lutar pela minha salvação. E porque eu tenho fé nele, eu peço é para ele, o dono da salvação: me ajuda, Senhor, a vencer o dia de hoje e me guarde salvo. Esconde-me debaixo das asas do onipotente Deus. É pela fé. O homem faz esta oração pela fé. Interessante que não é um monólogo, não é um delírio psicótico ou um distúrbio de personalidade, é relacionamento pessoal, porque falamos com ele e ele responde, chamamos ele de pai e ele nos chama de filho. Oh meu Deus, que coisa linda! Não pode haver fé sem verdadeiro arrependimento, pois arrependimento e fé juntos promovem conversão, e a conversão nos leva à salvação. Um homem que não se arrepende, ele não consegue confessar Jesus como Salvador. O pecado impede, grilhões na boca. Por isso que Paulo diz que os grilhões do pecado. Mas quando o homem confessa, e ele consegue confessar, ele sente o bálsamo do Espírito Santo, ele sente a leveza das asas do vento do Espírito Santo, ele sente o perdão das suas misérias e dos seus pecados. As lágrimas de tristeza agora se convertem em alegria pela salvação que há em Cristo Jesus. Quem experimenta isso é o salvo. Nós os salvos do Senhor. Outro hino da harpa, coisa boa. Próximo slide. Não pode haver arrependimento divino sem fé. Veja isto. Não pode haver um arrependimento divino sem fé na palavra de Deus. O que promove arrependimento no coração do homem não é um novo post no New York Times. Do you about that? Do you read the news in the New York Times today at morning? Você sabe o que aconteceu hoje de manhã lá na Quinta Avenida? Lá em Detroit? Eu me matriculei na MIT, lá em Massachusetts, Boston, vou estudar lá, vou ser PhD. Essas notícias não promovem arrependimento. Em alguns promovem inveja. Cuidado com quem você fala dos teus êxitos, para quem você confessa as tuas vitórias. Confessa para ele, agradece para ele.
Tem pessoas que choram com a tua alegria. Tem pessoas que fazem obras de macumbaria para você estar morto. Mas em nome de Jesus eu digo, toda arma preparada contra nós não vai prosperar. A igreja de Chácara Inglesa vai avançar de fé em fé e receber de Deus as bênçãos que estão reservadas para nós. Não pode haver um arrependimento divino sem fé na palavra de Deus. Não é no Twitter de Barack Obama que eu vou encontrar uma palavra de arrependimento. É aqui que eu vou encontrar uma palavra que promove arrependimento, palavra de Deus. Porque sem ela ninguém poderia crer na oferta da salvação e na ameaça do julgamento eterno. Por isso que na última terça-feira nós lemos João 3,16, que as crianças sabem de cor. Só que o versículo 17 e 18 é que são o verdadeiro peso da mensagem. Pode deixar passar, Rafa, pode deixar. Relação da fé com arrependimento. Vamos ver. Existe uma condenação e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Percebam isso, pecado, justiça e juízo. Existe um juízo? Existe. Existe uma condenação? Existe. E quem sentenciou? O justo juiz. Por quê? Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus que nos alcançou é a vida eterna em Cristo Jesus. Relação da fé com arrependimento. Arrependimento e a fé, dois aspectos da salvação, que ocorrem no mesmo tempo. Quando eu me arrependo e sinto um afastamento do pecado, eu consigo dizer, eu creio em Jesus. Ele é o meu Salvador. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Quantos foram salvos por Cristo Jesus? Este arrependimento e fé é instantâneo. Percebam a grandeza disto, jovens. Vamos aqui imaginar uma cena. Vocês estão voltando de um determinado lugar, como hoje, por exemplo, chegaram até aqui. Só que no meio do trajeto vocês viram um acidente, onde uma moto, por um acidente, deslizou numa poça de óleo e parou embaixo de um ônibus. Isso acontece? Acontece nas nossas marginais, nas nossas ruas, mas tem um grupo de jovens de Chácara Inglesa, cheio do Espírito Santo, com amor ao próximo, que oram pelos pecadores, vem à cena, param seu carro. O trânsito está uma confusão, tudo está parado, mas você sente no seu coração o desejo de se aproximar daquele moço que está agonizando, ele ainda está vivo, e você diz, jovem, Jesus te ama, você crê? Aí ele desesperado naquela situação de morte, falta fração de segundos, ele não sabe o que vai acontecer, o seu corpo esmigalhado pelo peso de toneladas de um ônibus, estava voltando do trabalho, um pai de família, um moço bom, motoboy, um acidente, que tragédia, mas a maior tragédia é morrer sem salvação, e você para e fala que Jesus o ama, você crê? Eu creio, ele morre, sabe o que vai acontecer? Naquele dia ele vai te abraçar, obrigado! Porque aquele dia você me falou desta tão grande salvação. Pode me chamar de louco, mas eu creio nisso. Ele faz isso no último segundo de vida de um homem miserável, pecador. Ele envia um crente de Jesus te ama. Meu Deus, eu vou ter que contar isso. Escute-me, por favor, minha família de novo. Eu não vou falar dos outros, tá? Não vou falar dos outros, minha família. Johnny Dory, moço alegre, meu primo, filho do tio Zé e da tia Maria, bairro próximo, casa próxima minha. Heavy metal, camisa preta, calça preta grudada no corpo, ele tinha um taco de beisebol cheio de pregos na ponta, andava com correntes e cadeados, cabelos longos, e falava, César, meu nome é Júlio César, mas os meus primos, né, César. Eu tô doido para ver os punks ali no Pico do Jaraguá, para eu bater nos 15 com esse taco que eu fiz, com aquela roupa toda apertada, heavy metal, aquele cabelo longo, e aquele ódio no coração contra os punks, porque é como se fossem tribos, heavy metals e os punks se odiavam, e tinha muitas rixas ali no Pico do Jaraguá. Eu já passei dos 18, eu vi essa fase, e eu escutava aquilo do meu primo, e falava, ô Johnny,
Jesus te ama, muda de vida. Tia Maria toda madrugada, Jesus salva o meu filho, Jesus salva o meu filho, Jesus salva o meu filho, Jesus salva o meu filho. A oração da tia Maria, todos os cultos onde ela entrava, pedidos de oração, Jesus salva o meu filho, Jesus salva o meu filho. Jesus. Era a oração da tia Maria. Eu cheguei a sentar na cama deste moço, no quarto dele, e dialogar com a minha esposa. Eu olhei para ela e falei assim, esse aí não tem jeito. De tanto insistirmos, de tanto evangelizarmos, de tanto orarmos, de tantos vermos a mãe dele orando. Para os irmãos terem ideia, no quarto dele, na banda de heavy metal, tinham orgias sexuais. E eu digo isso porque o mundo promove isso. Todos usavam a mesma seringa para injetar droga na veia e tinham orgias sexuais com a banda de heavy metal, trocavam de namoradas no mesmo quarto. Eu sei disso porque era meu primo. E ele contava isso como se fosse uma grande obra, algo extraordinário. Resultado, foi acometido pela síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Por essa vida miserável de dividir a mesma seringa para injetar drogas. Uma certa vez ele injetou gasolina, porque não sentia mais a torpeza das drogas. Ele injetou gasolina de carro na veia. Meu primo. Um belo dia, ao lado da casa de sua mãe, em uma construção de um sobrado em construção, ele entrou naquele sobrado vizinho da sua casa para se drogar. E todo torpe, caiu do último pavimento do sobrado entre os muros da casa dele e o muro da obra. Quebrou 3 costelas, um braço e uma perna. Ficou 3 dias desacordado e a mãe dele, onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? Alguém viu meu filho? Olha para o meu filho. Onde está meu filho? Onde está meu filho? Olha para o meu filho. Alguém viu meu filho? 3 dias. Pulmão perfurado, costelas quebradas, perna quebrada, braço quebrado, drogado, cabeludo, fétido, com roupas negras, correntes e cadeados no pescoço. O retrato do pecado. A ambulância chegou, foi direto para o hospital, engessado do pescoço ao pé, 3 meses no hospital. No hospital deram banho nele, limparam as feridas, fizeram cirurgia, cortaram o cabelo, e a maior cirurgia de todas, um crente entrou no hospital, foi até o leito dele, no momento certo, porque não tinha cachaça, não tinha maconha, não tinha cocaína, não tinha gasolina. Ele estava sóbrio, engessado, do pescoço à perna. Lúcido. Alguém entrou lá, João 3,16. Jovem, eu vim te dar uma mensagem, Jesus te ama. Ele saiu do hospital, creu no coração, com a boca confessou que Jesus Cristo era o Senhor. Para resumir, passavam na porta da tia Maria e viram um rapaz saindo com uma camisa branca, uma calça jeans, cabelo cortado, barba feita e um livro de capa preta. Dona Maria, eu não sabia que a senhora tinha outro filho. Os vizinhos perguntando. Ela disse, não, é aquele. É aquele por quem eu pedi oração. Ele é outro hoje, ele é outro. Meu Deus. Eu estive no culto fúnebre dele. Ele se batizou nas águas. Começou a estudar teologia, usando um óculos, parecia um doutor, né, Valéria? Parecia um advogado, um moço bonito, aquela pele branquinha, alto, aquele olho puxadinho, bonitinho do Johnny. Aquele cabelo, ele tinha cabelo, eu não tenho, ele tinha cabelo bonito. Ô, primo, que obra que Jesus fez na sua vida. Eu estou estudando teologia, primo, um dia eu vou ser igual você. Só que ele pegou AIDS, lembra? Cicatrizes do mundo. A alma salva, mas as cicatrizes do mundo.
Ele veio a falecer porque pegou pneumonia. O que matou ele foi a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele não podia lutar contra a pneumonia. Partiu. Irmãos, eu nunca participei de um culto tão pentecostal como o velório desse meu primo. O tio Joaquim caiu de joelhos, disse: eu vou voltar para Jesus. Eu vi crentes batizados com o Espírito Santo no culto fúnebre. Eu falei em línguas estranhas. Quem faz isto é a fé na palavra, é o processo da salvação. Quem faz isto é o Espírito Santo que está aqui nesta noite, trabalhando em nossas vidas. Alguém pergunta por que eu dou glória a Deus alto, por que eu choro? Isso é um pedacinho, tem mais, eu tenho algo para dizer aqui em nome de Jesus. Deus tem mais para fazer na igreja de Chácara Inglesa. Quantos creem, quantos têm fé? Porque fé e arrependimento promove as benesses da salvação. Qual é a benesse da salvação? Derramar do Espírito Santo. Receba hoje o derramar do Espírito Santo, receba a alegria da salvação, a certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Dá licença. Com isso eu te convido para ficar de pé, senão eu vou pular mais e vou pregar mais. Eu tenho essa certeza no meu coração. Essas lágrimas aqui não são de crocodilo, são lágrimas da certeza que vou ver meu primo no céu. Ele partiu salvo. Quantos têm certeza da salvação? É pela fé. Receba hoje a certeza, receba o renovo da fé, o renovo da certeza da salvação, pelo poder da palavra, em nome de Jesus, e pelo agir do Espírito Santo. Não sou eu que convenço ninguém, é o Espírito Santo que está neste lugar, fluindo como um rio de água viva. Seja cheio do Espírito Santo e cheio de fé, em nome de Jesus. Isso é doutrinar, isso é exortar, isso é ensinar, porque isso aqui salva um miserável pecador. Palavra de Deus salvou meu primo. E ele não era irmão gêmeo de ninguém, não, era o mesmo. A diferença é que ele foi transformado pelo poder da palavra. Você que está em casa me vendo pela internet, eu sou assim. Vem me ver pessoalmente. Eu não vou te abraçar, mas vou te cumprimentar com a paz do Senhor. Vou usar álcool gel e usar máscara e te convidar a crer no Senhor Jesus com todo o teu coração e com toda a força da tua alma, assim como a igreja de Chácara Inglesa crê. E pela fé estamos aqui neste culto de ensino, de doutrina, para preservar a nossa alma salva. O que salva o crente não é revelação de padaria. O que salva o crente não é notícia do New York Times. O que salva o crente não é os números da loteria. O que salva os crentes, o que guarda os crentes não é o resultado do jogo do bicho. O que guarda a alma do crente em temor a Deus é ouvir esta palavra e guardá-la no seu coração. E eu te convido, você que me vê pela internet, esteja aqui, vem sentir conosco o que estamos sentindo, porque o Espírito Santo é Deus, Ele é verdadeiro e Ele está neste recinto, enchendo os nossos corações de alegria, a alegria da salvação. Em sua casa receba em nome de Jesus o poder da salvação. Seja um salvo em Cristo, confesse os seus pecados para Ele e Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Quantos